O tema suicídio deve ser abordado apenas entre a família? Será que a melhor oportunidade para trabalhar este tema é no mês de setembro, conhecido como Setembro Amarelo? E o que dizer sobre a mídia que traz questões sobre o suicídio nos filmes, novelas e seriados, como este último do Netflix, chamado 13 Porquês? Estas e outras questões iremos abordar neste vídeo sobre o suicídio, analisando a contribuição do sociólogo francês Émile Durkheim, que escreveu sua obra chamada O Suicídio no século XIX. Eu sou o professor Maurício e sejam bem-vindos ao nosso canal É Fácil Quando Se Aprende. E antes de começar, inscreva-se e ative as notificações para não perder mais nenhum vídeo aqui no canal. Dê o seu like e deixe seus comentários sobre este tema. É importante saber que este tema demanda uma grande responsabilidade e devemos ter uma ética muito clara, pois é uma questão séria e precisa ser abordada com maturidade e consciência. Vamos utilizar como base o livro de Durkheim, escrito no século XIX, chamado O Suicídio. Mas antes, vamos falar sobre a série da Netflix, chamado 13 Porquês. Muitos acreditam que esta série é um show perigoso, porque parece glorificar a revolta e o suicídio. Ela apresenta uma jovem chamada Hannah Baker, que tira a sua própria vida, deixando 7 fitas onde enumera 13 razões que a levaram à morte. A série mostra os relacionamentos desta jovem com o meio onde ela está inserida e o que a influencia a tomar tal decisão. Ao pensar no tema suicídio, é inevitável não falar do sociólogo Durkheim. Ele analisa e estuda esta ação que, apesar de parecer um fato individual, ele diz que é um fato social, pois envolve não apenas o indivíduo que atentou contra si, mas envolve toda a sociedade de forma coercitiva, geral e exterior. Vamos analisar alguns pontos importantes que foram abordados na sua obra sobre o suicídio. Ele diz: a taxa de suicídio constitui, portanto, uma ordem de fatos única e determinada. É o que demonstram, ao mesmo tempo, sua permanência e sua variabilidade. Ele diz que existe uma permanência de suicídio em toda a história da humanidade. Não é algo novo e nem recente. Talvez agora mais divulgado. Além de ser algo permanente, ele diz que o suicídio é variável. Depende do contexto onde o indivíduo está inserido, depende do momento do ano, pois ele percebeu que em algumas épocas do ano o índice de suicídio era maior. Depende da sociedade onde a pessoa estava inserida. Para Durkheim, existem 3 formas de suicídios que estão ligadas diretamente à sociedade. Por isso, seria um fato social, que necessita de uma análise mais apurada das causas desse fenômeno. Cada uma das variações possui uma causa e uma diferenciação do fato como ocorre. Vejamos cada um deles. O primeiro é o suicídio egoísta, do latim ego, eu. É quando o eu individual se sobrepõe ao eu social. O indivíduo se isola totalmente da sociedade, pois não identifica traços valiosos na mesma. Este tipo de suicídio é o que tem mais fatores psicológicos e menos fatores sociais. Mas os fatores sociais existentes servem de gatilho para que o indivíduo cometa o suicídio, que é o caso do depressivo. Ele não se sente pertencente à sociedade, seja por se considerar inferior ou até mesmo superior ao meio onde ele está. Durkheim também vai falar sobre o suicídio altruísta. Altruísmo quer dizer solidariedade. Quando o indivíduo pensa no outro ou pensa no próximo mais do que em si. É quando o ego se confunde com algo externo que julga ser maior ou mais importante do que ele. Alguma motivação cultural, religiosa ou de qualquer outro segmento. Uma causa considerada maior e mais valiosa do que a sua própria vida, como é o caso do homem-bomba ou do kamikaze japonês. Os 300 de Esparta, que sabem que vão morrer, mas a sociedade deles é tão bela, é tão boa,
que vale a pena morrer por ela. O processo revolucionário em 1879, na Revolução Francesa, muitas pessoas foram para a linha de frente contra a tropa do rei, sabendo que iriam morrer. Este é o suicídio altruísta. Mas Durkheim também vai falar sobre o suicídio anômico. É quando a sociedade está em crise, ela está se desintegrando, ela está enfrentando um caos social. Quando há ausência de regras, o indivíduo que estava acostumado a viver certo padrão de vida e de repente se vê num estado decadente e sem perspectiva de melhoria. A pessoa perde a fé na sua existência e acaba tirando a própria vida. Temos como exemplos a crise de 29 nos Estados Unidos. O índice de suicídio foi muito grande. No Brasil, na década de 90, com a crise do governo Collor de Mello, o confisco das contas pessoais deixou a classe média sem dinheiro. Ela empobreceu, além do desemprego ter aumentado. Neste período, o índice de suicídio se tornou alarmante no Brasil. Além de diferenciar as formas de suicídio, Durkheim quer na sua obra mostrar principalmente que o suicídio é um fato social. Ele mostra que essa atitude aparenta ser uma questão individual, mas que na verdade é uma questão social, pois tudo à nossa volta tem influência da sociedade. Então, ele se apega a dados, estatísticas, números, análise e avaliações e chega a algumas conclusões importantes. Primeira, é que as pessoas com relacionamentos amorosos tendem a se suicidar menos do que o indivíduo que não se relaciona desta forma. Ele também percebeu que pessoas que têm filhos se suicidam menos do que as pessoas que não têm filhos. E uma outra observação que ele fez é que indivíduos que são vinculados a alguma religião têm menos probabilidade de tirar suas vidas do que aqueles que não estão ligados a um credo religioso. Durkheim chega a várias outras conclusões com a sua pesquisa, criando padrões que contribuíram para a melhoria do convívio social e assim com a precaução ao suicídio. Então, chegamos ao final de mais uma aula. Estude este conteúdo, pois o tema abordado é um forte candidato para a redação do Enem. Inscreva-se no canal e ative as notificações. Dê o seu like e deixe seus comentários sobre este tema. Curta a página também lá no Facebook É Fácil Quando Se Aprende. O link está na descrição do vídeo e você pode acompanhar todas as postagens das áreas específicas semanalmente.